Pessoalmente, padrão de boas obras no ensino mostra integridade e reverência. Vejam que na qualificação o comentarista da lição ele buscou referências as quais fala em ter um contato bastante substancial com a palavra de Deus. É de admirar a quantidade de obreiros que ministra e muito mal ministra a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de se ter um curso teológico, bem que é necessário, bem que é preciso o obreiro fazer cursos teológicos. Porém, não estou falando em curso teológico, eu estou falando do contato e do interesse não de ler só a Bíblia, mas estudá-la, debruçar sobre ela para pesquisar, para se aprofundar nos assuntos que a ela são inerentes e que vai ser necessário para alimentar as ovelhas que Cristo lhe confiou. Mas fica até parecendo que a lição está só sendo ministrada a obreiros. Não. Todos nós, do mais novo membro da igreja até o mais antigo, todos nós precisamos estudar e conhecer a Bíblia, porque todos nós não sabemos se lá na frente Deus venha lhe separar. É só a partir daí que você vai passar a estudar? Não. Então você, aluno, precisa começar a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, desde agora, desde esse momento. Por isso que nós conclamamos sempre aos irmãos a participar da escola bíblica dominical, que é um instrumento e uma ferramenta poderosa para este ensino, para este fim, melhor dizendo, que é o aprendizado da palavra de Deus, que é a obrigação não somente dos obreiros, dos pastores, dos sacerdotes, mas de todo aquele que um dia quer alcançar as mansões celestiais. Porque como conhecer o caminho se não conhecer a palavra de Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá na frente ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é necessário se conhecer a verdade, e para conhecer a verdade precisa-se estudar a mesma. E finalmente, comprometido com a palavra de Deus. Aí novamente nós vemos que o comentarista chama a atenção para um relacionamento maior de não somente os obreiros, os pastores, os sacerdotes, mas de toda a congregação, de todas as ovelhas, os membros da igreja, ter um comprometimento com a palavra de Deus, ter um compromisso com a palavra de Deus. E para isso é necessário se envolver com a mesma, ter relacionamento com a mesma. E o irmão, ele separa 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Capítulo 3, versículo de número 2.
primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, diz assim, ó: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para o ensino. Estas são as prerrogativas daquele que são chamados, são escolhidos para fazer parte deste ministério. Ele precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, que hoje o negócio está meio complicado, muitas pessoas se denominando bispo, se denominando pastor, mas quando você chega lá para fazer uma averiguação na vida, é um camarada cheio de mulher, ainda quer arranjar mais. Que Deus nos guarde deste terrível mal e cubra-nos com o seu sangue. E também ele precisa ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e, por fim, apto para ensinar. O obreiro, ele tem que ter essas prerrogativas e principalmente apto para ensinar, porque quando um obreiro ele passa a ensinar, ele também aprende no que ele ensina. Se alguém está ensinando e não está aprendendo aquilo que ensina, ele pode até, ele desista, porque ele está entrando em um caminho que é tenebroso, mas que nós venhamos guardar de tal caminho, e aquilo que nós ensinamos para os outros é que nós também venhamos a aprender. Fica com Deus até a próxima aula. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e a escola seja proveitosa mais uma vez a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?